pelo pastor Samuel, e confesso aos irmãos que foi uma briga minha com o Espírito Santo em relação a esse texto, porque eu queria pregar em cima desse texto, e o Espírito Santo você não vai pregar em cima desse texto. E eu, naquela guerra, naquela luta, eu me rendi ao Espírito Santo como sempre, né? E eu quero trazer uma palavra, não saindo do tema, mas trazendo uma palavra para o seu coração, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Quero convidar você a abrir Atos, capítulo 10. Nós vamos ler quatro versículos. Você encontrou? Amém? Atos capítulo 10, 4 versículos, diz assim, os 4 primeiros. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família era piedoso e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram com oferta memorial diante de Deus. Feche seus olhos por um momento. Te louvamos, Senhor, por esta palavra que lemos. Pedimos que nesta manhã o Senhor venha falar conosco, que esta palavra venha de encontro às nossas necessidades, e de uma forma especial e simples, o Senhor fale com a tua igreja, e que possamos ser abençoados por esta palavra, por essas verdades sagradas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Esse tema que foi colocado para o aniversário da igreja, Josué dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero colocar aí um adendo nessa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando? Quando? Eu quero deixar essa pergunta para você. Quando que eu e minha casa serviremos ao Senhor? O tema da minha ministração desta manhã é Cornélio e a conduta de um cristão. Cornélio e a conduta de um cristão. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele tinha vários discípulos, entre eles nós destacamos a Timóteo. E quando Paulo se direciona a Timóteo, inclusive ele escreveu 2 cartas a Timóteo, e essas cartas foi dando exemplo, ensinando, discipulando a vida de Timóteo, para que ele pudesse caminhar nos princípios, para que ele pudesse ser discipulado, um grande discipulador diante do Senhor. Então nós vemos que, diante de todas as coisas que Paulo falou para Timóteo, uma delas está em 1 Timóteo 4, versículo 1, ele diz: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então ele começou dizendo para Timóteo que muitas pessoas iriam se apostatar da fé, muitos iriam se afastar do Senhor e não iriam servir ao Senhor. Então, diante disso, nós vemos Paulo dando alguns exemplos, alguns conselhos para Timóteo. E quais conselhos foram esses? Para que ele pudesse se afastar das fábulas, que ele pudesse se afastar de tudo aquilo que era profano, de tudo aquilo que não glorificava o Senhor, e se aproximar daquilo que era a piedade. Então nós vemos que ele falava para Timóteo: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Exercite-se na piedade. No finalzinho do versículo 8 ele diz: a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente
e futura. Quando nós praticamos a piedade, nós estamos semeando para a nossa vida nesta terra, estamos semeando para o futuro de glória, onde nós iremos morar com o Senhor. Então ele fala para ele, fuja das fábulas, fuja daquilo que é profano, daquilo que é mentira, daquilo que é engano, e viva diante da piedade. E ser piedoso é ser santo, ser piedoso é ser bíblico, ser piedoso é ser bondoso, é ajudar o próximo, é viver uma vida santa, consagrada ao Senhor. A própria palavra diz ser de santo, o Senhor Jesus dizendo, porque eu sou santo. Então a palavra nos ensina a respeito de piedade, a respeito de santidade. Então ele fala que ser piedoso vai nos levar a ter uma vida abençoada no presente e no futuro. Então nós temos que abandonar aquilo que não agrada ao Senhor, a carnalidade, as coisas que não glorificam o Senhor, e viver uma vida santa, uma vida de piedade diante do Senhor. Então eu quero falar um pouquinho deste homem. Muito importante a história deste homem. Logo depois da conversão de Saulo, vem a conversão de Cornélio. Mas se nós colocarmos os dois, olha a vida que Paulo teve, porque a Bíblia narrou tudo o que foi a vida de Paulo, mas a Bíblia não narrou tudo o que foi a vida de Cornélio. Mas só com este capítulo nós conseguimos ter diretrizes para a nossa vida, para caminharmos e vivermos as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Quem era Cornélio? Cornélio era um soldado graduado. Ele era chefe de 100 homens, chefe de uma centúria. E para nós entendermos como era o exército de Roma, o exército de Roma era formado por legiões. E como eram estas legiões? Estas legiões eram formadas por cortes. Essas cortes eram 10 grupos de 100 homens. Então em cada corte havia 10 grupos de 100 homens, e esses 10 grupos de 100 homens, mas esses 10 grupos formavam uma legião, ou seja, mais de milhões de homens. Nós vemos aqui que 1000 homens formavam uma centúria, 1000 homens formavam uma centúria, e 10 conjuntos de 100 homens formavam uma legião, e eles estavam na corte de italiana, ou no regimento de italiana, onde estava este homem Cornélio, e ele era chefe de uma centúria. Então, como chefe, líder de uma centúria, ele governava 100 homens, mas também recebia ordens do seu superior. Eu quero abrir um adendo aqui, que muitas vezes nós conseguimos facilmente comandar pessoas ou liderar pessoas, mas muitas vezes existem pessoas que não conseguem ser liderados. Ele é fácil para dar ordem, mas é difícil para aceitar ordens. Ele tem facilidade em falar o que tem que ser feito, mas ele não consegue aceitar aquilo que é colocado pelo seu superior sobre o que ele tem que fazer. E dentro de uma família, dentro de um contexto de uma família, nós recebemos ordem dos nossos pais, dos nossos superiores, e nós precisamos também estar disposto a seguir as ordens que são colocadas, as diretrizes que são colocadas sobre nós. A Bíblia fala que este homem, ele era um homem temente a Deus. Mas repare que como um soldado de Roma, ele era tido como um lugar onde as pessoas servia um politeísmo, ou seja, vários deuses, várias imagens de esculturas, vários deuses. E Cornélio abandonou essa prática e começou a servir ao Senhor. Nós podemos ver que Cornélio, ele era um homem que estava começando a conhecer a Deus, começando a conhecer a palavra, começando a conhecer o Evangelho. Mas de que forma que ele estava conhecendo? Através do judaísmo. Então, ele era um homem que começou a conhecer a palavra através do judaísmo. E ele então começou a praticar tudo aquilo que o judaísmo ensinava. E ele era um iniciante ao judaísmo. E quando alguém se inicia no judaísmo, primeiro ele aprende todas as diretrizes, toda a doutrina, tudo o que acontece. E depois o próximo passo, o homem é ser circuncidado, para então ser aceito como judeu. Ele ainda não era circuncidado, mas ele estava já no caminho do judaísmo. Por que ele estava no caminho do judaísmo?
com o desejo que ele tinha de conhecer a Deus. Ele não estava no judaísmo por achar legal, mas ele queria conhecer a Deus, ele queria se aproximar de Deus, porque ele entendeu que existia um único Deus, e era este único Deus que ele queria adorar. Ele não queria ser um politeísta, ele queria ser alguém que adorasse o único Deus, por reconhecer que existia um único Deus. Muitas vezes nós olhamos para esta palavra, e quando nós vemos aquilo que foi colocado pelo pastor Samuel, nós entendemos que o propósito é que a nossa família venha servir ao Senhor. E este foi o propósito de Josué. Por quê? Porque Josué, ele tinha firmeza, ele sabia o que ele queria, ele servia a Deus, ele conduzia a sua família servindo ao Senhor. E quando ele viu que o povo não estava fazendo isso, ele reuniu o povo e disse: a quem vocês vão servir? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós podemos aprender algumas coisas aqui com Cornélio. Eu quero caminhar com você em 7 passos, para nós conhecermos a vida de Cornélio e trazermos isso para a nossa própria vida, e entendermos como tem que ser a conduta de um cristão. Então ele era um soldado, e como soldado, ele era alguém que recebia ordens, dava ordem, e era alguém que era modelo para a sua guarnição. Ele era modelo para a sua guarnição. Nós vemos também que este homem, ele era um homem generoso. Ele era um homem generoso. Nós vemos que ele praticava a piedade, mas também ele praticava a caridade, porque as duas coisas caminham junto. Não adianta eu ser caridoso, não adianta eu ajudar o próximo, não adianta eu abençoar as pessoas, mas eu não ter a piedade, eu não andar debaixo da santidade. As duas coisas caminham junto. E a palavra diz que este homem, ele fazia suas esmolas, e repare que o texto é muito claro, verso 2 dizendo que ele fazia isso junto com a sua família. Ele não fazia sozinho. Toda a sua família, junto com ele, ajuntava os donativos e abençoava as pessoas, porque ele tinha controle sobre a sua casa, ele tinha controle sobre a sua família, ele era um grande líder do seu lar, ele era um grande líder da sua casa. E quando ele falava, nós vamos ajuntar e vamos abençoar as pessoas, todo mundo se ajuntava e aceitava a palavra daquele homem. Mas eu entendo aqui, que a vida de piedade deste homem era tão grande, que a sua família não seguia por medo, não seguia apenas por ele ser autoridade dentro de casa, mas o servia e fazia o que ele queria, por ver ele como exemplo, por ver ele como modelo. Eu abro um parênteses aqui para falar com você que é marido, você que é pai, você tem sido modelo na sua casa, você tem sido exemplo para os seus filhos, você tem sido exemplo para a sua família. A sua família se sente feliz de ter você como líder da sua casa, como aquele que traz as diretrizes, e quando você fala, vamos fazer tal coisa, todo mundo tem alegria em fazer o que você diz. Porque as coisas não tem que ser colocado goela abaixo, mas tem que ser por exemplo, por modelo, por princípios. E assim era Cornélio. Um homem temente a Deus, um homem piedoso, mas um homem caridoso, que tinha no seu coração o desejo de ajudar e ajudava as pessoas. O texto diz que ele dava muitas esmolas ao povo. E o que ele fazia mais? Orava continuamente a Deus. Ele buscava a Deus, ele queria conhecer a Deus. Ele era um prosélito. E o que era um prosélito? Alguém que estava iniciando no judaísmo, mas ele queria conhecer a Deus, ele queria conhecer a palavra, ele queria caminhar no Senhor, e por isso ele orava, buscava o Senhor, querendo conhecer a Deus, querendo buscar a Deus, entender Deus e viver segundo a vontade de Deus. Nós vemos que este homem, ele era um homem piedoso e temente, que temia o Senhor e que vivia diante do Senhor. Por isso ele abandonou os ídolos, por isso ele abandonou as práticas da sua região, e preferiu servir, glorificar e honrar o Senhor. Quanto à sua vida devocional, ele era um homem de oração, homem que constantemente buscava ao Senhor. Você tem reunido a sua família para orar? Você só ora na igreja com a sua família? Ou só quando o pastor fala, vamos reunir as famílias e vamos orar? Nós precisamos orar com a nossa família.
Nós precisamos ler a Bíblia com a nossa família. Nós precisamos ensinar princípios para a nossa família, para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Para que quando alguém olhar para a sua família, possa realmente ver que a sua família teme a Deus, que a sua família serve ao Senhor e que quer viver a vida como você vive na sua casa. Esse é o propósito do coração de Deus. Então ele era um homem exemplar. Em relação à sua família, ele era um líder exemplar. Alguém que cuidava bem da sua casa, que cuidava bem da sua família. Mas interessante que ele não era um líder apenas em casa, mas era um grande líder também no seu trabalho. Como você é no seu trabalho, homem? Como você é no seu trabalho, mulher? Você é exemplo no seu trabalho? Você é exemplo na sua casa? As pessoas no seu trabalho te conhecem como o quê? Como servo de Deus? Como alguém temente ao Senhor? Como que as pessoas te conhecem? Eu quero deixar este parente para você pensar. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no final. Mas quem é você na sua casa? Quem é você no seu trabalho? E aquele homem, ele era exemplo tanto em casa quanto fora de casa. E isso chamou a atenção do coração de Deus para com a vida deste homem, porque era um grande líder, um homem que vivia segundo os princípios, um homem que vivia segundo a vontade do Senhor. Quanto ao seu testemunho, ele era um homem de influência, um homem que influenciava as pessoas, um homem que as pessoas, quando ouvia, queria seguir Cornélio, por entender que Cornélio era um homem justo, era um homem correto, um homem temente a Deus. Isso fazia com que as pessoas quisessem servir, quisessem caminhar junto com Cornélio. Nós vemos que diante da tua vida de oração, ele estava lá na hora nona, às 3 horas da tarde, orando, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, como ele fazia todos os dias. E um anjo apareceu para Cornélio e disse para Cornélio ir até a casa de Simão Curtidor, onde estava Pedro. E disse: mande alguém lá e buscar Pedro e trazê-lo aqui. E é tão interessante que o anjo diz que aquele homem era um homem temente a Deus, que Deus tinha visto que aquele homem era um homem temente a Deus, e que Deus queria que alguém viesse ensinar, trazer a palavra para este homem. Nós podemos ver que isso também aconteceu com Saulo. Saulo estava orando, estava buscando o Senhor, e Deus disse para Ananias: vai lá e ore pela vida de Saulo, porque ele é para mim um vaso escolhido. Quantas pessoas, amados, como Cornélio, lá fora, quero falar um pouquinho sobre evangelismo, estão lá buscando a Deus do teu jeito, estão lá querendo conhecer Deus do teu jeito. Eles oram, eles buscam, fazem as suas orações do seu jeito, são fervorosos, são honestos, são tementes a Deus, ajudam os pobres necessitados, estão esperando alguém ir na sua casa, ensinar e mostrar a verdadeira palavra, para que ele possa realmente conhecer o Deus que ele já está orando, para querer servir. Existem muitas pessoas aí, e a própria palavra fala que a sociedade está ardendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Ou seja, as pessoas querem conhecer Deus através dos filhos de Deus, e nós precisamos nos posicionar para irmos fazer a vontade do Senhor. E então aquele homem separou três dos seus soldados e mandou ir até onde estava Pedro. E quando eles estavam indo para a casa de Pedro, Pedro também estava orando, isso na hora sexta. Estava lá orando, falando com Deus. E deu fome nele. Então ele começou a preparar a comida. E quando ele estava preparando a comida, ele teve uma visão. E ele viu um lençol amarrado nas 4 pontas descendo. E quando aquele lençol desceu até os pés de Pedro, ele viu vários animais, quadrúpedes, aves dos céus, muitos animais naquele lençol. E ele ouviu uma voz dizendo: Pedro, mata e come. E Pedro disse: Senhor, como eu posso comer aquilo que é imundo? E a voz disse: como você pode dizer que é imundo aquilo que eu purifiquei? E por 3 vezes, irmãos, olha, 3 vezes. Será que isso é conhecido na vida de Pedro? Quando ele falou que não ia negar o Senhor falou assim: 3 vezes você vai me negar, e ele negou.
E quando ele estava lá no canto triste, Jesus já tinha aparecido, já tinha multiplicado os peixes no mar, já tinha assado pão, eles estavam comendo com o Senhor, Pedro estava no canto, e Jesus chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes, o Senhor pergunta para ele, diz: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, e o Senhor sabe que eu te amo. E agora mais uma vez, por 3 vezes, ele tem esta visão, e na 3ª vez, que ele escuta esta voz, aquela visão desaparece, e os homens chegam na casa de Pedro. Havia uma lei entre os judeus, porque Pedro era um judeu. Pedro era um judeu convertido ao cristianismo. Ele tinha se convertido a Cristo, reconhecido Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele era um apóstolo do Senhor, mas ele era um apóstolo dos judeus. Porque no entendimento de Pedro, o Senhor veio para os judeus, não para outra sociedade. Se alguém quiser servir a Cristo, vai ter que se circuncidar, vai ter que ser um judeu convertido, um judeu cristão. Mas ele não abria mão de que fosse judeu, então eles não pregavam para os gentios. Mas quando aqueles homens chegam na casa de Pedro, onde Pedro estava hospedado, e fala, nós vemos aqui, porque o nosso Senhor teve uma visão, e o anjo mandou a gente vir aqui e te levar lá na casa dele. Instantaneamente ele entendeu a visão do lençol. E quando ele lembrou da voz dizendo: não diga que é imundo aquilo que eu purifiquei, porque os judeus tinham os gentios como imundo, como alguém que não eram dignos de serem salvos. E agora ele entendeu que o Senhor estava abrindo a oportunidade para que os gentios conhecessem a Cristo e se convertessem ao Senhor. Quem são os gentios, amados? Somos nós que não somos judeus, mas o Senhor não veio apenas para uma raça, mas o Senhor veio para todos aqueles que reconhecem Ele como Senhor. Ele veio salvar aquele que estava perdido. E nós precisamos entender isso claramente. A palavra diz que então ele chama alguns que estavam com ele e segue ali. Alguns ficam querendo questionar. Ele fala: olha, eu tive uma visão, e eu entendi pela visão que o Senhor veio para todos, nós vamos lá, se vocês quiserem me acompanhar, vamos lá. E é tão interessante que quando eles chegam ali, Cornélio, ele se prostra diante de Pedro, para adorá-lo. E Pedro levanta e diz: não faça isso, porque eu também sou homem. Porque eu também sou homem. Mesmo sendo homem de Deus, mesmo sendo pastor, mesmo tendo responsabilidade sobre o rebanho, nós somos homens. Somos falíveis. Somos limitados. E nós não conseguimos ficar sem a presença de Deus. O que seríamos de nós sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, sem o poder de Deus sobre as nossas vidas? E ele levanta aquele homem. Tão interessante, amados, que a palavra vai falando conosco aqui. Aquele homem, ele tinha disposição para agradar a Deus. Quanto à sua disposição, ele era um homem pronto. Ele estava pronto para servir a Deus. Ele estava pronto para conhecer a Deus. Porém, ele era um homem limitado. Era um homem que não conhecia a Deus de fato. Era um homem que não conhecia a palavra. Tanto que ele se prostra diante de Pedro para adorá-lo. Ele é repreendido por Pedro: não, eu também sou homem. E Pedro levanta e começa a pregar a palavra. E começa a ministrar a palavra. E é tão interessante que ele diz algo que eu levo comigo isso até hoje. Ele diz: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele veio para salvar a todos. Então, se o Senhor apareceu para este homem falando com ele, o Senhor veio para todos. E Pedro começa a pregar a palavra, começa a ministrar. Enquanto Pedro está ministrando a palavra, irmãos, entenda uma coisa: não precisou Pedro orar, não precisou Pedro impor as mãos sobre aqueles homens, mas enquanto Pedro estava pregando a palavra, o Espírito Santo veio sobre aqueles gentios que eram tidos por imundos pelos judeus, e eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo, e aqueles judeus que estavam ali ficaram pasmos e começaram a dizer: se estes homens que não são circuncidados hoje foram cheios do Espírito Santo, o Senhor não faz acepção de pessoas. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Cornélio estava acostumado a dar e receber ordens.
Porque ele era um homem que vivia debaixo de autoridade, e debaixo de direção. Então ele era um homem temente ao Senhor, um homem que servia segundo a vontade e o querer do Senhor. Mas ele possuía limitações, por não conhecer a Deus, por não conhecer a palavra, mas queria viver uma vida segundo as promessas do Senhor. Quando Deus enviou uma visão, prontamente ele obedeceu. E mandou que fosse buscar a Pedro. Porque ele era um homem debaixo de autoridade. Um homem que vivia debaixo de princípio. Ele era sedento em ouvir a voz de Deus. Em conhecer a palavra de Deus. E levar outras pessoas a conhecer. Repare, amado, que quando ele manda aqueles homens buscar a Pedro, o que ele faz na sua casa? Reúne a sua família, reúne alguns amigos próximos e reúne ali um grupo familiar para esperar o pastor vir pregar. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, não estava apenas Cornélio e sua família, mas havia pessoas que Cornélio já estava influenciando com o seu testemunho. Você tem influenciado as pessoas com o seu testemunho? Abro novamente o parente aqui, que eu comecei lá atrás. Você tem influenciado as pessoas com o seu testemunho? O seu testemunho é um testemunho verdadeiro? Ou você tem sido um crente camaleão, que se adequa ao ambiente em que você está? Irmãos, eu relutei para pregar essa palavra. Estava falando isso com o Diego ontem. Porque o Senhor me deu uma palavra dura. Eu falei, Senhor, mas por quê? O Senhor falou, eu quero abençoar porque eu amo o meu povo. Eu amo a minha igreja. E eu quero que eles e a casa deles me sirvam de verdade, de uma maneira que eu quero. E o Senhor falou isso ao meu coração. E eu falei assim, amém, Senhor. Então vamos lá. Então nós vemos que este homem, ele era um homem que levava as pessoas a conhecer a Cristo. Tinha interesse de viver uma vida com o Senhor. Você tem carregado a presença de Deus? Você tem vivido segundo a presença do Senhor? Como que as pessoas do seu bairro te conhecem? Como as pessoas da sua casa te conhecem? Como que as pessoas do teu trabalho te conhecem? Como um cristão? Desculpa a expressão, ou como um mentiroso? Ou como um mal pagador? Ou como alguém que só sabe murmurar e reclamar? Ou como alguém que é preguiçoso? Como que as pessoas têm te conhecido? As pessoas que olham para você dizem, lá vai um servo de Deus, lá vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque esse é o propósito do coração de Deus. Eu sei que palavras assim não sai glória, não sai aleluia. Mas essas palavras transformam, essa palavra nos traz destino para a gente viver segundo as promessas do Senhor. No tempo de Moisés, onde que ficava a presença de Deus? Me ajuda, igreja. Onde ficava a presença de Deus no tempo de Moisés? Onde? Onde era? Havia um tabernáculo. E naquele tabernáculo havia o quê? Como? Uma arca. E o que tinha dentro da arca? A presença de Deus estava ali. Havia todo um protocolo. Não é qualquer pessoa que tinha que carregar aquela arca. Não poderia tocar na arca. Porque a presença de Deus estava ali. E quando a arca foi para a casa de Obed-edom, o que aconteceu na casa de Obed-edom? A palavra diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom, tanto ele quanto toda a sua família, porque a arca estava na casa de Obed-edom. Hoje nós não temos uma arca da aliança. Hoje nós não temos uma caixa que é colocada no altar, a arca está lá, a presença de Deus está lá. Por que não existe isso mais? Porque hoje nós somos a arca da aliança. Hoje nós somos quem carrega a presença de Deus. Você é munido da presença de Deus. Deus habita em você. Deus habita na sua vida. A palavra de Deus diz que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas nós somos morada de Deus. Habitação de Deus somos nós, diz a palavra do Senhor.
E como habitação de Deus, nós carregamos a presença do Senhor. E a presença de Deus em nós precisa fazer a diferença nessa sociedade. Nós estamos diante de uma sociedade doente, diante de uma sociedade que está pensativa diante do que está acontecendo com essas enfermidades. Muitas pessoas estão esperando a revelação do Filho de Deus, e nós carregamos a presença do Senhor. E onde você for, por onde você andar, a presença de Deus tem que te acompanhar, e alguma coisa tem que acontecer. Nós vemos, amados, que porque a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, o Senhor abençoou a Obed-edom em toda a sua casa. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar a tua casa. Deus quer abençoar a tua família. Mas leve a presença de Deus. Leve a presença de Deus. Mas a presença de Deus não é um objeto que eu uso aqui, jogo ali, e quando eu preciso de novo, eu pego e uso de novo. Ninguém pode usar a presença de Deus. Ou você é santo, santificado, para viver com a presença do Senhor, ou não. Josué disse ao povo: a quem vocês vão servir? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como você quer ser conhecido? Alguém que marcou história? Como você quer ser conhecido? Alguém que influenciou a sociedade? Porque nós precisamos influenciar, não ser influenciado. O mundo tem nos influenciado. O mundo tem nos tirado da presença. O mundo tem desviado a nossa atenção daquilo que é importante. E nós precisamos decidir hoje: vou ser influenciado, ou eu vou influenciar? Qual é a sua decisão hoje? Você vai ser influenciado, ou você vai influenciar? Como? Apenas lendo? Apenas explicando o que você entendeu pela palavra? Não. Vivendo aquilo que está escrito. Nós somos as cartas vivas. Nós somos as cartas vivas. Nós somos o evangelho genuíno. Isso tem que estar estampado em nós. Pensa que é fácil batizar 6, 7? Quantas pessoas? 6 pessoas? Pensa que é fácil batizar 6 pessoas? E depois, como vai ser? Como vai continuar essas pessoas? Quantas pessoas que se batizaram hoje não estão mais na presença? Ah, mas não estão porque elas não querem. Será que é porque elas não querem? Muitas vezes nós somos culpados. E eu me incluo nisso. De não ensinar direito. De não discipular direito. De não ser um exemplo. E nós precisamos entender: vamos influenciar ou vamos ser influenciados? Pense nisso. Quero chamar minha esposa aqui novamente. Você pode aplaudir o Senhor? Quero fazer uma oração. Quero que você fique de pé, se une com a sua família. É tempo de decisão. É tempo de nós decidirmos. E eu gostaria que você, neste momento, junte com a sua família aí. Esta oração é uma oração de decisão. Quanto à vida de Cornélio em servir a Cristo, ele estava pronto. Ele só não sabia como, mas ele estava pronto para servir a Deus. Só precisava de um bom discipulador. Se você estiver pronto, Deus vai levantar um bom discipulador. Se você é esse bom discipulador, então discipule alguém, ajude alguém a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Vamos orar. Amém. Feche os teus olhos. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, porque, como diz a tua palavra, sem ti nada nós podemos fazer, ó Pai. Eu sei que a tua palavra foi liberada sobre nós nesta manhã. E nós, na autoridade do nome de Jesus, queremos abençoar, Senhor, cada família que está aqui, Senhor. Que realmente esta palavra possa produzir frutos. E que esses frutos permaneçam, Pai. A começar da nossa casa, da nossa família. Que o Senhor possa, Deus,
nos colocar realmente no centro da tua vontade nesta manhã, que possamos ser firmes, Pai, nas nossas decisões, que possamos ser aqueles, ó Pai, sobre quais o Senhor vai usar para fazer milagres nesse tempo. Deus, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, porque a tua igreja nada mais é do que uma reunião de famílias. Que o Senhor possa levar, ó Pai, a tua igreja adiante, que possamos prosseguir, ó Pai, em te servir, que possamos prosseguir, ó Pai, em cumprir esta palavra. Deus, que o Senhor possa visitar o teu povo nesta manhã com renovo, com direção. Pai, nos fortalece no Senhor e na força do seu poder. Deus, que possamos realmente cumprir essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga respostas, que o Senhor dê um sinal, ó Pai. Tem muitos aqui nesta manhã que estão esperando o sinal do Senhor. Assim como Cornélio naquele dia estava esperando o sinal do Senhor. E Tu és ainda o mesmo Deus, ó Pai, que fala ao Teu povo, que fala, Senhor, ao pai, à mãe, ao filho, aquele que espera no Senhor. Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar o Teu povo em todas as áreas. Oh Senhor, que possamos ser completos, plenos no Senhor. Nos enche do Teu Espírito. Nos usa, Pai, segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer um pedido a você. Nas suas orações, lembre do pastor André, da minha família, para que Deus continue nos conduzindo, nos usando, segundo a Tua vontade e o Seu querer. Amém? Você pode aplaudir.